queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo finalmente vamos falar do Tio Gates, o que aconteceu, né, pessoal? Ele estava andando ali entre os velhos, mas foi jogado aos lobos, aos leões. Como pode uma coisa dessa? E esse que é o legal do nosso portal 137, né, gente? Aqui então a gente faz aí toda especulação, né? Pode falar a bobagem que quiser, enquanto deixamos, né, as análises frias, mais exatas, sempre com base em números e notícias, no nosso original Portal do Conhecimento, equipe Morpheus, tá certo? Então vejam aí, certamente, né, a queda dele está diretamente ligada com o grande país asiático. Que loucura é essa, Morfeuzinho? Antes, não se esqueçam de mandar um e-mail aí para entrar no nosso novo grupo, Python mais Mercado Financeiro. Estamos passando também o link, né, do nosso canal do Telegram, de finanças mesmo, sempre compartilhando alguma coisa ali muito legal. E temos também os nossos cursos de análise de dados, né, gente? Desde ali da vida financeira saudável, passando por diversas formas de analisar os dados. Esse mês foi, então, a regressão linear, né, na prática em Python, muito bom aí, seja lá qual for o seu ramo de atuação, é exatamente uma coisa que o mercado está pedindo e muito. Maravilha, meus amigos. Então, vejam aí, né, realmente é inegável que algo ocorreu, né, gente, esses últimos dias, entre a relação do Tio Sam com o grande país asiático, né? Vejam aí essa senhora, né, a famosa Nancy Pelosi, que é a líder dos democratas, né, e sempre defendeu aí uma abertura, né? Quando a gente fala de abertura entre esses dois países, já sabemos que é exatamente perder emprego, né, pessoal? Então, os grandes produtores aí norte-americanos passando a sua produção para esse grande país asiático. Então, isso ocorreu ao longo de muitas décadas, né? O famoso BRIC, que de BRIC mesmo não tem nada, né? Nem Rússia, nem Brasil, nenhum desses países realmente se beneficiou tanto quanto o país asiático. E claro, né, tiraram inclusive o Trump, falamos desse jeito para não atiçar os scripts aí do YouTube, exatamente também porque ele tinha, né, um enfrentamento a esse país mais sério, né, mais combativo mesmo, e os democratas que venceram têm uma relação muito melhor aí, né? Inclusive, claro que o próprio país, várias vezes ao longo das eleições, disse que seria muito melhor, né, uma relação aí com o Bidezão, e incrível que então, né, dentro de todo esse cenário, ela vai lá e fala, né, participa da convocação para boicotar Jogos de Inverno de 2022 pelos abusos de direitos humanos. Então vamos lá, né, pessoal? Falamos isso aí na nossa última live, que foi realmente muito boa. Quando o sistema, né, quer comprometer alguém, sempre coloca algo de assédio na pessoa, né? Dependendo do quanto quer destruir, então, o filme da pessoa, relaciona aí a assédios muito, né, terríveis, que não vamos nem falar. Mas quando falamos, então, de países ou empresas, né, gente, é sempre essa questão de direitos humanos, né? Como se o mundo não soubesse as várias violações de direitos humanos que ocorrem tanto nesse grande país, como na África principalmente, como aqui no Brasil, né, gente? Você vê cadeias, né? Você vê esses locais mais afastados do Nordeste e mesmo, né, nas periferias do Sudeste, do Sul, ocorrem coisas inomináveis, né? A questão aí do tráfico. Então por que eles não combatem isso, né, gente? É claro que isso é sempre utilizado de uma forma política, tá certo? Então, nos causa muita estranheza ver, né, uma pessoa como essa falar uma coisa terrível como essa, que todo mundo sabe que é verdade, mas por que será então que está falando? Mas caramba, esse vídeo não era sobre o Tio Gates? Sim, gente, nesse vídeo vamos falar só sobre o Tio Gates, né? Não é aquela variedade que sempre trazemos, porque temos realmente muitas coisas para falar. E isso está diretamente ligado ao Tio Gates. Como assim, né? Então, para começar, gente, nós extraímos aí duas, né, matérias muito interessantes de um cara, né? Vamos falar sobre esse cara também mais para frente. E nessas matérias eles falam, né? Começa falando exatamente, né? Essa rota que o Tio Gates fez, né, com a Microsoft para garantir o monopólio absoluto, né, pessoal? Ainda hoje
nos computadores aí pessoais, né? Em termos assim, para quem é da área de tecnologia, sabe que os servidores, né, grandes que rodam grandes processos não são Microsoft, né? São Linux, mas sem dúvida que os pessoais, os notebooks, né? Esse mesmo aqui que a gente está falando, a Microsoft ainda domina completamente o mercado. Tem muito Mac, né? A Apple subiu bastante aí nas últimas décadas, mas não tem como comparar, né? Os computadores pessoais das empresas, todos eles têm Microsoft, então a Microsoft galgou, né, gente? Quem não tem aí também pelo menos uns 30, 40 anos, né? Porque isso aí começou no meio dos anos 90, então você tem que ter pelo menos 25 anos na ativa, né? Aí são os mais velhinhos aí, gente, não tem como. Mas quem conhece, né, a história da Microsoft lá nos anos 90 é algo extraordinário, né, pessoal? Extraordinário como eles se utilizaram de práticas, né, de monopólio. Então tinha o famoso Netscape, que era um navegador na época que fazia muito sucesso. Só para dar um exemplo, né, pessoal? E a Microsoft passou, né, a produzir Windows já com o browser instalado, o que acabou com a Netscape, né? Então foi isso, né? A história do Gates e da Microsoft é assim, né? É uma história de monopólio e sempre que alguém começa a se destacar, vai lá e simplesmente destrói com várias práticas, né, anti mercado livre, digamos assim, tá certo? Então essa matéria ele começa falando isso perfeito, né? Não tenho que tirar dessa matéria, realmente é sensacional. E essa matéria, então, gente, é de quem? Alex Jones, né? Alex Jones. Quem não conhece o Alex Jones, pessoal, é exatamente um cara que, assim, né? Sempre tem na sociedade aqueles que questionam, né, gente? Especialmente quem entra aí nos nossos canais, né? Realmente esperamos que sejam essas pessoas. Então, aqueles que questionam o sistema, né? Que não estão tão na pegada assim de ver novela, de só ver futebol. Então, o próprio sistema gera, né, agentes como o Alex Jones. O que é o Alex Jones? O Alex Jones é um agente contra o sistema, pessoal? É claro que não, né? É claro que não. Se fosse um agente contra o sistema, a gente sabe bem como funciona. Quem começa a crescer e fica contra o sistema, né? Hoje em dia não se precisa mais dos tratamentos clássicos, né? Utilizados aí nos anos 60, 70. Hoje é exatamente o assassinato de reputação, né, gente? Então ninguém precisa morrer hoje, mas você coloca várias, né, coisas ali na história da pessoa que simplesmente extermina ela mais até, né, do que se ela fosse morta fisicamente, porque o morto físico ele ainda tem um legado, mas a pessoa que queimam, né, a reputação, não tem como. Se o cara aparecer, se você dá espaço para ele falar, você também é associado a ele e, de novo, né, o sistema faz isso de forma perfeita. Então, o Alex Jones não é um cara contra o sistema, mas ele é um cara escolhido pelo sistema para dizer algumas coisas, né, que as pessoas começam a se perguntar. E desde que o Bill Gates, né, foi aí, disse que ia se divorciar, essas pessoas que pensam um pouco além começaram a questionar, mas por que, né, uma coisa dessa ocorre, principalmente para um sistema que sempre protege, né, os seus queridos aí. Então essas duas matérias que eu vou mostrar aqui são do site do Alex Jones, que de novo não é um cara contra o sistema, mas, né, passa algumas informações ali para quem está um pouco mais curioso. E nessas duas matérias é incrível, né, pessoal? Primeiro ele começa falando, o tio aí está sendo derrubado por fracassar na aquisição do grande país asiático. Como assim, né, galera? Como assim? Então, ele começa, né, exatamente falando aí da reputação, começa falando dessa questão da Austrália, né? Austrália, o professor José Antônio falou muito bem, teve uns certos né, problemas aí de relacionamento com o grande país, e isso já é uma coisa que não deveria ter ocorrido, né, pessoal? Não deveria ter ocorrido. Depois do problema que deu aí de saúde, teoricamente, né, já seria um bloco só, não precisaria mais se preocupar com esse grande país aí, entendeu? E isso simplesmente não ocorreu, né? Não ocorreu. Principalmente pelas questões aí de conflitos, né, dentro da área ali, esse país querendo avançar em locais que são tipicamente do Ocidente, gente, olha aí. Então, né, dentro dessa mesma matéria, o Alex Jones fala, né? Então, além da questão do divórcio, vejam, né, com que a mídia identificou o tio Bill,
né? Aí está, uma reportagem explosiva alega então que a Melinda, né, ainda é perturbada aí, né, haunted, assombrada, né, pelas visitas desse cara que eu me recuso, né, completamente a falar o nome, que é um verdadeiro demônio, né, encarnado aí, as coisas que ele fazia até os demônios, né, desconfiam que não poderia ser verdade. E não está claro, né, as relações dele. Mas espera aí, gente, espera aí, vamos entender aqui. Sim, esse cara era um demônio, inclusive, né? Esse sim podia comprometer o sistema e o sistema deu o seu jeito clássico, né, com ele. Se, né, tirou a própria vida aí dentro da prisão. Beleza. Mas assim, de novo, né, gente, tem infinitos indícios que os próprios democratas, né, frequentavam aí a casa desse cara, a ilha, o jato. Então por que jogaram o tio Gates nessa história, né? Por que será? Olha só, ele se encontrou muitas vezes desde 2011, né, 3 anos depois desse demônio ser já condenado por problemas aí sérios lá na Flórida. Vejam só, isso um jornal falando, o Alex Jones falando que saiu num jornal normal. Que coisa, né? Beleza, além disso, né, então tem registros aí de voos que ocorreram, né, aquele, não vou falar esse nome horroroso aqui também, um avião que era usado só para coisas terríveis, em 2013. Peraí, gente, peraí. Tem, né, um outro grupo lá também nos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome, que é Q, começa com Q, né, e tem ANON. Não vou falar esse nome completo também, porque com certeza o YouTube barra. Tem um grupo, né, de teóricos da conspiração que dizem exatamente isso. Um monte de gente conhecida andou, né, no avião desse doente aí, e foi para essa ilha, né, e fez um monte de coisa. Mas peraí, por que o sistema está apontando justo o tio Gates? Que estranho, gente. Então, só dando uma pausa, não percam aí, né, a nossa área de membros. Essa semana falamos sobre o alerta do Goldman, né, relativo aí a preços de residências que também estão bem bolhados. E não percam dentro deste canalzinho, pessoal, o vídeo IA01, desdobramento de ações, como calcular em Python. Se você não gosta de programação, assista de qualquer jeito, pois falamos que é desdobramento, né, o split aí de ações é muito interessante. Maravilha, gente. Então, além disso tudo, né, lembrem-se aí, há pouco tempo atrás, lá em janeiro, a mídia compartilhou bastante, né, dizendo que esse mesmo cara aí, o tio, estava, né, virando o maior dono de fazendas da América. Da América. Será que isso também pegou um pouco ruim, pessoal? Né? Esses caras aí da mídia falando que agora tudo tem que ser eletrônico e o cara que tem dinheiro, né, mais que todo mundo, vai lá e compra fazenda. É um mau exemplo, né, para o sistema que quer ludibriar todo mundo. Pode ser alguma coisa nesse sentido? Pode ser. E aí vem a segunda matéria, né, do dia 11 desse mesmo portal dizendo: o tio Gates está em apuros. Insiders admitem criação, hein, gente? Olha só. Criação do bichinho. Como assim, galera? Como assim, né? Então, o que a gente pode concluir, né, pessoal? Que exatamente havia um acordo entre o grande país e o Ocidente, né? Para, vamos liberar um negócio aí absurdo. E com isso, né, o grande país vai tomar uma frente absurda em termos de produção, tanto que ele não foi afetado, e fazemos esse swap aí, né? O país aí vai ganhar muito dinheiro, mas ele vai virar né, componente da coisa toda aí, do sistema. Né? Ele vai entrar, então ele vai abaixar a guarda e vai fazer parte aqui do nosso grupo. Só que parece que isso não aconteceu, né, galera? Porque começaram agora a falar disso. E aí está, na Fox News, né, gente, exatamente aí, uma rede que sim, né, é vista lá pelos americanos como sendo algo de direita, mas é incrível ver algo assim, pessoal, na mídia aberta, né? Então aí está, olha só, o problema aí foi criado pelas pessoas ou pela natureza? A caixa de Pandora naquela cidade lá, gente. Olha que loucura. E o pior de tudo, né, pessoal? Aquele médico, né, que foi aí o profeta, né, de tudo que deveria fazer, o nosso Átila aqui, né? Realmente tem fundos, né, com aquele laboratório, gente. Então, peraí. O mesmo lugar que saiu o problema,
O médico que falou ao longo de todo o problema tem relações comerciais. EcoHealth Alliance. Como assim, gente? Como assim? E é exatamente isso, né? Exatamente isso, olha aí. Então, pessoal graúdo falando que sim, né, o bichinho veio do laboratório. Gente, isso seria uma quebra, né, no sistema, assim, uma rachadura tão absurda, né? Olha aí, aquele grande órgão também mundial, né, tentou esconder a verdade. Gente, isso na Fox News. Não estamos falando aí do Zero Hedge, né, que inclusive falou isso na época e foi censurado. Que loucura, gente. De novo, né? Olha aí, ó. O médico lá e o laboratório. E aí, pessoal? Porrada ou não é? O canalzinho do Morfeu virou, né? Canal de teorias. Gente, não é teoria, né? Saiu na Fox News. O pessoal democrata que exatamente comprou toda essa história, gente, tá falando que tem coisa ali. E aí, pessoal? Loucura ou não é? E os velhos estão sempre rindo, né? Como sempre mostramos lá no canal original. Com certeza eles sabiam de tudo, com certeza eles ganharam muito dinheiro com essa coisa toda. Mas tá aí, gente. Realmente esse vídeo aqui ficou tenebroso. Mas é a verdade, né? Pessoal, não percam aí. Vamos postar lá no nosso canal original, Brasil Sente o Peso da Crise, o nosso vídeo censurado em maio de 2020 e os nossos cursos aí, tanto de finanças pessoais como inteligência artificial. Maravilha, gente? Então, compartilhem bastante esse vídeo aí, realmente está muito interessante. Todos tenham um excelente dia. Um grande abraço!